presença aí de todo mundo, ainda tem bastante gente entrando, mas em respeito ao horário aí também, vamos começar sem mais delongas. Pessoal, primeiro, reforçar o agradecimento a vocês, tá, por estarem aqui com a gente hoje e dizer, cara, que eu preparei essa aula aqui especialmente para vocês, cara, efetivamente com todo o passo a passo que a gente utilizou nas nossas captações. E essa primeira parte, que esse primeiro slide, né, ele já começa de forma provocativa, né? Levantar capital, né? O ato do fundraising, ele é uma ciência ou ele é arte? A gente vê aí tantas empresas, né? A gente vê casos como o Ike Batista, por exemplo, que levantavam ali muito capital, basicamente com arte, sem tanta ciência, que são os números por trás, a fundamentação por trás de uma rodada de captação, mas eu já adianto para vocês a resposta. A minha visão é que não é nenhum nem outro. Tem que ser um conjunto dos dois. Nós precisamos de embasamento na hora de fazer uma rodada de captação, mas precisamos também embalar isso de uma forma que seja atrativa ao capital, que seja atrativa para investidores, tá, pessoal? E eu vou passar para vocês aqui, primeiro, um pouco do escopo, tá, da aula que a gente vai falar hoje. Repara que eu trouxe uma visão bastante completa, obviamente pela limitação do tempo, a gente poderia ter aqui mais 10 horas falando com vocês sobre isso, mas eu trouxe aqui os principais pontos, tá? Primeiro, nós vamos falar sobre o porquê captar investimento. Eu recebo muita gente que vem falar comigo de empresas que não precisam levantar investimento, que querem, e eu também falo com muitas empresas que faria todo sentido levantar capital, mas que não o fazem. Então, eu vou explicar para vocês um pouco de quais são os motivos que a gente deveria levar em consideração na hora de pensar isso, quais são os prós e contras, e aí já na segunda parte da nossa aula a gente entra no que realmente interessa, que eu imagino que a maior parte de vocês esteja interessado, que é o como se preparar para uma rodada de investimento, tá? Vamos falar sobre estratégia, vamos falar sobre business plan, sobre valuation, como calcular o valor da sua empresa na hora de ir para uma captação. Vou falar também sobre um fator que, para mim, para as nossas empresas, foram fundamentais para dar sequência nas captações, que foi a gestão, mostrar a capacidade de entregar um plano. Tá? Depois a gente entra em detalhes mais entregáveis, né? Como a importância de um deck bem construído, o que é um deck bem construído, tá? E o que é esse escopo que o investidor quer ver. Depois eu vou falar de uma parte muito importante também. Pessoal, pedir para vocês deixarem sempre o áudio desativado aí para não voltar, por gentileza. Falar sobre uma parte bastante importante, que é o como abordar investidores, né? Principalmente quem está numa fase inicial tem dúvidas sobre isso, né? Eu chamo para tomar um café, eu já ligo falando que eu estou fazendo a rodada, eu mando meu pitch deck, como fazer isso, eu vou falar para vocês o meu framework, o meu jeito de fazer isso, tá? E depois a gente fala um pouco também sobre como finalizar uma rodada, quais são os principais instrumentos, as principais pegadinhas que a gente tem que evitar e um pouco desse pós-captação, como gerenciar indicadores. Tá certo, pessoal? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui falando sobre o porquê captar investimento externo, ou seja, dinheiro de fora do cap table de fundadores, né, do time de fundadores. Por que fazer isso? Bom, eu costumo falar que existem dois grandes grupos de motivos, os bons e os maus motivos, tá certo? E aqui, pessoal, eu queria que todos vocês que estão aqui, se vocês estão aqui, eu imagino que vocês têm um interesse em fazer rodada de captação, mas eu queria que todos vocês refletissem sobre o negócio de vocês, tá? Em qual grupo de motivos que vocês estão inseridos, tá certo? E, de preferência, que todos estejam na parte superior da nossa tela. O que são bons motivos para se fazer uma rodada de captação? Primeiro, e talvez um dos melhores dos motivos, cobrir o fluxo de caixa na captação de clientes. O que é isso, Rodrigo? Quando eu tenho uma empresa, vamos dizer que eu tenho uma empresa de SaaS, e capturar um cliente me custa R$100, e esse cliente só vai me dar o payback desses R$100, ou seja, só vai me gerar de LTV, que é o quanto ele me gera de valor ao longo da vida dele, em 6 meses. Ou seja, eu invisto num cliente e ao longo de 6 meses ele me dá esse retorno, ou seja, eu crio um vale de caixa, mas no longo prazo, no médio e no longo prazo, ele é lucrativo, ou seja, eu vou aproveitar esse momento de mercado para acelerar a captação de clientes, porque faz sentido. Enxerguem o cliente, pessoal, como um projeto, tá? Nesse ponto aqui,
onde eu invisto para depois colher frutos. Se essa equação fecha na sua empresa, você tem que ser muito criterioso para calcular isso, faz sentido você se alavancar para capturar um máximo de clientes, trazer para a sua base, porque no longo prazo você vai conseguir colher os resultados dessa captação de clientes. Certo? Segundo ponto, teses de consolidação de mercado. O Brasil é um país que tem uma série de mercados, de segmentos, onde esses mercados são pulverizados. Tá? O que é isso? Pô, o maior player, por exemplo, de distribuição de food service no Brasil, distribuição para bares e restaurantes, tem 4%, 5% do mercado, o maior deles. Tá? Então, nesses mercados pulverizados, começam a surgir uma série de teses de consolidação, onde um player vai captar um montante de dinheiro muito grande para sair comprando os seus principais concorrentes. Por exemplo, o iFood fez isso, fez, sei lá, mais de 20 captações para consolidar o mercado. Porque muitas vezes é mais barato comprar um concorrente do que competir. Quando eu compito, minhas margens elas são espremidas. Então, às vezes, é melhor eu comprar. Esse é um segundo bom motivo que eu trouxe aqui para vocês hoje. Tá? Terceiro bom motivo, investir em imobilizado e ativos com boa rentabilização no longo prazo. Imagina que eu sou uma indústria e eu sei que se eu fizer um investimento de 10, 20 milhões, cara, ao longo de 2, 3 anos eu dou o payback disso, começa a gerar um caixa na fabricação de novos equipamentos, novos produtos que eu vou vender, que eu vou revender lá na ponta. Então, esses são bons motivos. São motivos que justificam uma tese de captação. Tá? O que são os maus motivos aí, pessoal? Bastante atenção, tá? Bastante atenção com os maus motivos. Primeiro, cobrir prejuízo operacional puro. O que é prejuízo operacional puro? Né? Primeiro, vamos falar sobre o lucro, ou sobre o EBITDA. O que é o lucro? O lucro ele é uma medida teórica, que é o potencial de geração de caixa. Tá certo? Se eu estou tendo prejuízo, o meu potencial de geração de caixa é negativo. Isso pode acontecer por uma série de motivos, ok? Mas a gente tem que tomar muito cuidado para isso não ser uma coisa intrínseca do meu negócio e eu estou captando dinheiro só para cobrir isso, sobreviver mais 1, 2, 3 anos. Isso é muito comum no mercado de startups. Pessoal, essa conta vem cara depois. Confiem em mim, eu acompanho muitas empresas, dezenas de empresas, e essa conta vem muito cara. Tá? Segundo ponto, muito preocupante e muito importante que vocês tenham visibilidade disso. Margem de contribuição negativa. O que é margem de contribuição, pessoal? Margem de contribuição é o quanto eu vendo, aquele meu faturamento ali do mês, deduzido de todos os custos variáveis. Todos os custos variáveis. Ou seja, vendi lá R$1.000, mas eu vou pagar 10% de imposto, vou pagar 5% de custo fixo, 3% da taxa de cartão de crédito, 2% disso aqui, que é embalagem, por exemplo. Eu vou ter 80% de baixa contribuição. Em algumas empresas de margem baixa, essa margem de contribuição ela pode ficar negativa. Certo? O que isso quer dizer, Rodrigo? Quanto mais eu vendo, maior o meu prejuízo. Eu já acompanhei alguns casos disso de perto. Esse talvez seja o pior motivo para se captar dinheiro. Você está destruindo o valor na sua empresa a cada venda que você faz. Tá bom, pessoal? Bom, e o terceiro e último motivo, que é salvar a empresa, é você partir para um cenário de, cara, preciso colocar dinheiro aqui para sobreviver sem ter um horizonte de mudança, sem ter um pivô a ser feito para salvar a sua empresa. Tá? O que você está fazendo, na verdade, nesse cenário, é só aumentando o tamanho do buraco. Tá certo, pessoal? O investidor coloca dinheiro para ter retorno. E se você não tem a visão clara, tá? E se você está fazendo deliberadamente uma captação só para salvar a sua empresa, se você não conseguir salvá-la, essa conta vem muito cara, tá, pessoal? Então, por favor, muita responsabilidade na hora de captar recursos, muita responsabilidade na hora de analisar se você precisa captar recursos com investidores. Lembra que essa não é a única forma. Você pode crescer com dívida, você pode crescer se financiando com fornecedores, né? São outros tópicos que não cabem aqui na aula, mas essa não é a última forma. Aqui não tem nada de glamuroso, não tem nada de conto de fada, tá, pessoal? Se você capta por maus motivos, essa conta vem muito cara depois, tá? Bom, partindo do pressuposto que vocês estão aqui, se vocês estão nessa aula, imagino que a maioria de vocês tenham a intenção, né, de eventualmente fazer uma captação dessas com investidores externos. O que são os prós e contras, né? E que eu vivi na pele aí durante quase 7 anos
de ter acionistas, de ter investidores externos, tá? Bom, primeira coisa, tá? Falando ali de prós, de coisas positivas de uma captação. Você tem o combustível para acelerar o crescimento. Se você está naquele hall de empresas que faz sentido captar, é como se você estivesse num carro que vai ter mais combustível para chegar mais longe. Tá? E aí você pode acelerar, você pode ganhar terreno, enquanto seus competidores estão ali, bicho, economizando combustível, porque não sabem até onde vão conseguir andar, etc. Você vai poder acelerar o seu crescimento. Tá? Segundo pró, diluição de risco. Isso é um tabu, muita gente não fala sobre isso, mas, cara, empreender já é difícil pra caramba. Quando a gente só tira o capital do nosso bolso, a ansiedade, né, a pressão que vem na nossa cabeça, cara, isso é uma coisa que às vezes pode simplesmente acabar com o negócio. Então, quando você traz um investidor de fora, você também está diluindo o seu risco. Você está trazendo um investidor que vai comprometer um outro capital na sua tese, tá certo? E aqui um terceiro ponto, que não é tão óbvio, mas que eu garanto para vocês que é verdade, pela minha experiência pessoal, ter vivido isso de dentro e como investidor e conselheiro em diversas outras empresas, é uma tendência muito natural, tá, pessoal, de melhoria na governança. O que é governança? Governança dá conforto ao capital, dá conforto para os investidores de que o dinheiro está sendo utilizado da maneira correta, dar conforto de que o plano está sendo seguido. E, obviamente, que isso não é bom só para o investidor, isso também é bom para a empresa, tá? Isso reflete sempre em coisas muito positivas para a empresa, tá? Agora vamos falar também das coisas não tão boas. Você, primeiro, vai ter uma pressão absurda por resultados. Se você botar um fundo, se você botar um family office, esse cara vai te pressionar cada vez mais, vai te espremer toda vez que você não atingir aquele plano que você vendeu para ele, tá? Segundo ponto, você precisa gastar uma energia com o que a gente chama de RI, que é a relação com investidores. Você precisa ter e dominar a arte de reportar para os seus investidores, de dar conforto a eles que você está fazendo um bom trabalho. E o terceiro ponto é que você aumenta o risco societário. Tá? O que é aumentar o risco societário? Cara, é intrínseco. Quanto mais sócio eu tenho, maior o meu risco societário, o risco de acabar o que a gente chama de afeto da sociedade, né, e surgirem brigas. É muito comum que isso aconteça. Pessoal, o que eu quero deixar de mensagem para vocês aqui nesse ponto? Não tem cenário bom, cenário ruim, não tem cenário certo, cenário errado. Empreender é porrada o tempo todo. O que você tem que entender é qual problema você está disposto a correr na sua vida. Crescer sem investimento externo tem uma série de problemas e incertezas. Crescer com investidor tem uma série de problemas e desafios. Crescer com dívida tem uma série de outros desafios que eu, por exemplo, não gosto de lidar. Então você precisa escolher qual problema você quer para a sua vida, tá certo? Esse é o ponto que eu quero trazer aqui por esses lives. Se você for um cara resiliente, lidar com pressão vai ser tranquilo. Se você gosta de se relacionar com investidores, vai ser tranquilo. E se você está de boa, está tranquilo também de lidar com esse societário, está tudo certo. Mas tenham em mente de que não é só coisa positiva. Traz uma série de outros pontos e outros desafios. Beleza? Bom, sem mais delongas também, vamos entrar aqui no que interessa. Como que eu me preparo, Rodrigo, para uma rodada de captação? Tá? Como que eu vou chegar na melhor forma possível para falar com investidores? Primeiro ponto que eu trago para vocês, tá? A gente vive, pessoal, num cenário que a gente costuma chamar, nas discussões estratégicas, é um cenário de hipercompetitividade. Isso quer dizer, qualquer segmento que eu olho, qualquer mercado que eu investigo, eu vejo muita competição. Todo mundo se espremendo, pessoas, empresas abaixando preço, oferecendo mais valor, empresas que têm muito caixa para queimar, enfim, é um cenário de hipercompetitividade, onde as margens começam a ser espremidas, tá certo? O que é estratégia? Estratégia é você entender como você vai ser único no seu mercado. Não necessariamente melhor, mas como você vai ser único no seu mercado e, além disso, também vai ganhar mais dinheiro que a sua concorrência, tá? Essa é a essência da estratégia. É se posicionar para capturar diferenciais que te tragam um retorno financeiro maior. E essa é uma das principais coisas que o investidor quer ver num pitch. Hoje mesmo eu estava aqui gravando o Espírito Startups, quem é do Espírito Santo provavelmente conhece. E, cara, a gente está querendo ver isso quando a gente vai avaliar uma startup. O que você tem de diferente? Ok, você me respondeu.
Mas além de ser diferente, isso vai te trazer mais dinheiro? Porque se não for trazer mais dinheiro, cara, é melhor fazer igual o mercado faz. E estratégia, pessoal, é sobre isso, tá? É você saber para onde você vai e como você vai competir no seu mercado, como você vai ganhar literalmente da sua concorrência, tá? E esse é um ponto bem importante lá no seu deck. Nós vamos falar, tá, pessoal, sobre a estrutura ideal de um deck. Você precisa comunicar, trazer de forma clara quem são os seus concorrentes, como que você se diferencia deles. Anotem isso que eu vou dizer agora, pessoal. Diferenciais competitivos são aqueles diferenciais que me trazem um retorno acima da média do setor. Startup costuma ser muito bom em ter diferencial. Ah, eu sou mais barato, eu entrego experiência melhor, ah, eu tenho mais soluções para o cliente. Mas, porra, a pergunta é como que você vai ganhar mais dinheiro com isso? A maioria das startups se perdem nisso, e é por isso que a maioria das startups só sabe queimar dinheiro, tá? Sabe como gerar valor, mas não sabe como capturar valor. Segundo ponto, pessoal, tá? Falando de estratégia. Segundo ponto fundamental: business plan, planejamento, plano de negócio, tá? E quando a gente fala aqui de plano de negócio, eu estou falando uma visão muito financeira. Financeiro é o coração de uma empresa. Lembrem sempre, tá? Eu estou vendo aqui várias pessoas que eu sei que estão aí preparando suas rodadas de captação. Lembrem sempre que vocês, principalmente em estágios iniciais, estão vendendo um plano. O pessoal fala assim, pô, Rodrigo, como que uma empresa capta 50 milhões de valuation no PowerPoint? Não é a empresa, o cara está vendendo a parte de um plano. Ó, cara, eu tenho um plano tão bom. É como se ele tivesse ali, cara, um mapa para o tesouro. E ele vende uma parte disso. Tá certo, pessoal? Então, é fundamental que você tenha um belo de um plano, tá? E que bicho é esse de business plan? O que eu quero dizer quando eu falo business plan? Não é nada do Canvas, não é nada aqueles monte de bullshitagem que vocês veem por aí, tá? A minha visão é isso aqui, ó. Trazer de uma forma estruturada como que a gente imagina que vão se comportar receitas e despesas e custos e investimentos ao longo do tempo. Pessoal, estou vendo alguns levantarem a mão. Podem mandar as perguntas no chat. Ao final aqui a gente vai abrir algumas dúvidas que vão estar lá no chat, tá? Meu time está aí selecionando algumas perguntas, beleza? Bom, pessoal, tá? Isso aqui é a cara, isso é um plano real, construído pelo meu time, inclusive, tá? E repara como é que está bem estruturado, como que a gente tem a visão clara de receita, né? De faturamento, de despesas, de custos e de resultado operacional ali do lucro líquido, até chegar lá no fluxo de caixa livre, chegando também na necessidade de caixa, ou seja, quanto que eu vou precisar injetar de dinheiro para chegar nesse negócio. Pessoal, esquece, se você não tem isso aqui, você não tem um plano. E o investidor mais estruturado, cara, ele simplesmente não vai querer nem seguir a conversa com você. Vocês vão parar em 90% dos investidores ou mais por não ter um bom plano financeiro estruturado. Então, presta atenção nisso aqui. Aqui, pessoal, o que é importante? É você construir um plano de negócio que ele seja fundamentado em premissas. É o que a gente chama bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Eu vou explicar isso. O que é um plano? Primeiro, o que não é um bottom-up? É de cima para baixo. É quando eu falo assim, um clássico, né, do startupeiro. Meu mercado, ele é um mercado de 1 bilhão, se eu capturar 10% dele, eu vou faturar 100 milhões. Isso é muito vago, você não está explicando como. Aqui eu quero que a gente comece construindo as premissas. Rodrigo, eu vou ter 10 vendedores, cada vendedor vende 10 contratos por mês, num ticket médio de 5 mil reais, e, cara, a gente vai crescer no time de vendas, isso vai me levar a crescer meu faturamento. Ou seja, eu saio de premissas do tático operacional para construir a minha receita, meu custo de despesa. Eu vou detalhar um pouquinho mais isso aqui, tá, pessoal? Legal. Daniel, eu não estou conseguindo a sua pergunta agora, a gente responde no final, tá? Bom, o que consiste um business plan no mínimo, tá? É uma planilha de Excel, onde a gente deveria ter, de maneira organizada, tá? Principalmente 4 abas, e no mínimo 4 abas. Uma aba de projeção, uma projeção consolidada de toda a empresa, os demonstrativos projetados. Uma aba onde a gente descreve as premissas de receita, tá? Eu vou mostrar para vocês. Uma aba onde eu mostro minha equipe, e uma aba onde eu falo sobre custos, despesas e capital de giro, que é o working capital, né? Esse WK que vocês estão vendo aí. Vamos lá, receita. Desculpa, pessoal, projeção aqui, tá? Isso aqui está projetado, para quem talvez não conheça, isso aqui é uma estrutura padrão de uma DRE,
que é um demonstrativo de resultados do exercício. Eu vou descrever ali, olha como é que está bonito, como que isso está bem estruturado, eu consigo ver qual que é a minha margem de contribuição, eu consigo ver depreciação, amortização. Pessoal, uma coisa que o investidor quer ver no empreendedor é a capacidade de prever o que vai acontecer. Tá? Não é exercício de futurologia, mas é um exercício de embasar bem cenários prováveis. É um exercício de pensar premissas, tá? E essa projeção, ela traz isso, ela tem que trazer de forma muito estruturada, tá certo? Como que a gente chega nessa visão da projeção, tá? Que é o consolidado. Primeiro, uma aba de receita. Repara aqui que eu não estou partindo de um faturamento chapado, como a gente fala. Ah, eu vou faturar 50 mil, vou faturar 60 mil. Não. Eu estou falando o seguinte, ó. Eu vou vender 10 assinaturas, eu vou vender um serviço spot, né, que são serviços pontuais. Olha lá, qual que é o ticket médio da assinatura? R$1.000. Qual que é o meu churn mensal? 10%. Ou seja, 1 a cada 10 clientes deixam de consumir comigo a cada mês. Tá? Olha lá, estou prevendo aqui a conversão de leads. 20% de lead vira cliente, então eu sei que eu vou ter que ter 50 leads. Repara, pessoal, como que eu vou construindo de baixo cada uma dessas premissas, eu vou descrevendo o meu modelo de monetização até chegar nas minhas linhas de negócio. Tá? Se você não tiver isso aqui, o que o investidor vai falar? Cara, beleza, vai faturar 100 mil, como? Aí você vai responder o quê? Veja bem. E, cara, falar um veja bem com o investidor, você perdeu a atenção dele. E essa é a última coisa que você quer na hora que você está apresentando um pitch, está apresentando um business plan, você está concorrendo pelo capital do investidor. Eu quero que vocês lembrem sempre disso, tá, pessoal? Uma vez que eu construí minha aba de projeção, de receita, é importante eu ter clareza sobre a equipe que eu vou precisar. E aqui muita startup falha. Né? Não considera lá que vai ter que ter um CFO, não considera que vai ter que ter analista de suporte. Tá? Repara nessa aba de equipe aqui, pessoal. Olha que interessante. Eu começo lá em cima, já trazendo um ar de maturidade, sabendo que uma empresa, à medida que ela cresce, ela tende a ter reajustes salariais. Repara lá no multiplicador de reajuste. Eu trago também um fator de uma questão de maturidade quando eu falo de um multiplicador CLT. Ou seja, eu sei que um CLT ele custa, na média, 1,75, ou seja, 75% a mais do salário nominal dele para a empresa. Tá? E aí embaixo eu começo a descrever, cara, todos os cargos e como que esses cargos tendem a crescer e evoluir dentro da minha empresa. Ok? Eu não estou só falando assim, eu tenho um time, sou eu e mais 3 fundadores. Não, cara. Eu estou falando, à medida que minha empresa cresce, faturamento, eu vou precisar de mais analistas, eu vou precisar de mais coordenadores, eu vou precisar de mais analistas de suporte. Eu monto, de fato, uma modelagem para esse negócio. Tá? Isso é bom porque, pessoal, a gente vê se no longo prazo eu estou conseguindo realmente criar um modelo de negócio escalável, que é o sonho de todo startupeiro. Né? Ou seja, eu vou conseguir crescer receita muito mais do que eu cresço meu custo. Às vezes a chave da resposta está aqui nessa aba de equipe. Ok? A gente vem, então, para a terceira e última aba, para a quarta e última aba que compõe o nosso BP, que é o quê? Custos, despesas e capital de giro. Eu vou elencar também tudo aquilo que compõe meus custos e despesas. O que é custo, pessoal? Custo é aquilo que está diretamente ligado à minha atividade fim. Despesa é o que está ligado a despesas administrativas, SG&A, como a gente chama, né? Que é Sales, General Administration. Vendas, despesas gerais e administração. Tá? Então, eu vou provisionar escritório, eu vou posicionar contabilidade, eu vou provisionar tudo. Tá? Capacidade de prever cenários prováveis. É isso que um investidor quer ver nessa porra desse business plan. Tá, pessoal? Vai falar com um cara estruturado, não chegue sem ter isso. Adia a reunião, mas gasta um tempo fazendo o BP. E, sinceramente, de tudo que eu vou falar aqui, se você tiver que escolher uma coisa para fazer, eu, Rodrigo, escolheria isso. Eu iria sem um deck, explicaria no gogó, mas mostraria para ele eu tenho um racional financeiro. Isso mostra maturidade, isso aqui é a linguagem do investidor. Não esqueçam, o problema muitas vezes é o idioma. Tá? Pessoal, ponto que me perguntam pra caramba no Instagram, enfim, como calcular a valuation? Como que eu sei quanto que minha empresa vale? Aqui muitas empresas pecam. Tá? Bom, o método mais... aqui eu posso dizer mais correto lá das finanças clássicas é o método direto, que é o método de fluxo de caixa descontado. Tá? O que é valuation, pessoal? Anotem isso aqui comigo. Quanto que vale a minha empresa? Minha empresa ela vale
o somatório de fluxo de caixa futuro trazidos a valor presente. Olha que definição merda, né? Mas é isso. É isso, cara. Quanto de caixa eu vou gerar nos próximos anos, até a eternidade, e eu vou trazer eles para valor presente. Então, cara, já começa subjetivo. Por quê? É um exercício de futurologia. Mas você vai conseguir embasar melhor a sua valuation se você tiver um bom business plan, boas premissas validadas de mercado. Tá certo? Além disso, que a gente chama de método direto, nós temos outros métodos, que são múltiplos de mercado. Que é o quê? Eu olhar, cara, pô, minha empresa é de varejo. Cara, quantas vezes o lucro normalmente é negociado numa empresa de varejo na bolsa? Ah, negociado a 6, 7 vezes, legal. Quantas vezes é negociado um SaaS? Normalmente 8, 10 vezes do ARR, que é a Receita Recorrente Anual, tá? Então eu vou olhar múltiplos de mercado para validar o meu método direto. Não é para trazer direto múltiplo. Ah, minha empresa é 10 vezes ARR. Não. É para fazer um business plan, fazer o fluxo de caixa e usar os métodos indiretos para validar, para trazer bom senso, tá? Deals comparáveis. Porra, cara, eu vi que uma empresa igual a minha foi comprada por uma vez o GMV, por uma vez o faturamento anual, por 6 vezes o lucro. É um deal, é uma validação de mercado. Certo? Esse também é um método indireto para a gente poder validar. E o terceiro ponto, pessoal, pelo amor de Deus, bom senso, tá? Abram o site da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, e olhem quantas empresas estão sendo negociadas abaixo de 100 milhões. O Alphaville, que é aquela empresa que tem um monte de condomínio bacana, hoje ela é negociada a 150 milhões de valuation. Tem um monte de empresa que está no PPT querendo captar 50 milhões. Isso não é razoável, pessoal. Você vai passar vergonha quando você for falar com o investidor. Você tem que ter embasamento. A última coisa que você quer é passar vergonha com o investidor debochar de quanto você está pedindo pela empresa dele. Não tenho dúvida do que eu vou falar agora. Por mais dinheiro que o investidor tenha, ele ama cada centavo que ele tem na conta. Ele não vai te dar dinheiro. Beleza? Você vai ter que negociar com ele, vai ter que embasar muito bem feito. Embasar muito bem embasado, tá? Para conseguir levantar um deal. Vamos falar um pouquinho sobre fluxo de caixa descontado, tá? Isso aqui é daquele BP lá em cima, e depois a gente pode compartilhar, tá, pessoal, com vocês a nossa esse BP que vocês estão vendo aqui, tá certo? Lá vocês vão ver isso aqui, ó. Repara que eu pego cada fluxo de caixa, ou seja, a geração de caixa de cada ano até o ano 5, ok? E aí eu trago ela valor presente a uma taxa de desconto, que é essa taxinha de 30% que eu estou vendo ali. Tá? Isso faz muita diferença e eu vou explicar para vocês. E aí, uma vez que eu desconto ano a ano esse fluxo de caixa, pessoal, aqui é importante entender o conceito de dinheiro no tempo. Tá? Só dar uma olhada aqui. Dinheiro no tempo muda de valor. Vocês sabem disso. 1 milhão aplicado hoje, daqui a 10 anos vai valer muito mais. Ou melhor, vai representar muito mais dinheiro, tá certo? Por isso que a gente traz do ano 5 para um valor presente e a gente soma esses fluxos de caixa. E ainda tem uma outra fórmula que está nessa planilha, vocês vão poder utilizar ela como vocês quiserem, tá? Para calcular o valor de vocês. Para calcular o valor na perpetuidade, ou seja, a minha empresa ela não acaba no ano 5. Tá? Então, como que eu vou calcular a somatória dos fluxos de caixa do ano 5 até o infinito? Existe fórmula para isso, por incrível que pareça. E quando a gente traz todos esses fluxos para valor presente, a gente chega no valor do negócio, que é esse pre-money, aí, ou seja, antes de captar investimento. Nesse caso, está dando 4 milhões e 400. Pessoal, só para saber se está todo mundo comigo aí, queria que vocês falassem no chat quem tem uma valuation bem feita, quem sabe o valor da sua empresa, queria que vocês falassem no chat aí, só para eu ir vendo aqui se eu estou falando algo que é clichê para vocês, tá? Se for clichê, eu vou passar para frente. Mas esse aqui é um assunto muito relevante. O G aí já falou que tem a valuation. Quem tiver valuation, souber o valor do negócio, pode falar. Depois a gente vai aprofundar mais e mandar essa planilha para vocês. Beleza? E quem tem, eu vou querer ver depois, hein? Legal, pessoal. Então, ó, falamos sobre estratégia, falamos sobre planejamento financeiro e business plan. E agora a gente vai falar sobre gestão. Pessoal, isso para mim aqui foi decisivo para eu conseguir fazer sucessivas rodadas de captação. No início de um negócio,
Tá? O pessoal às vezes não entende isso. Às vezes é muito mais fácil captar quando você está no PowerPoint, quando você não tem nada, do que quando você já tem resultado. E eu vou explicar por quê. No início, quando não tem nada, o investidor sonha junto com você. Fala, nossa, o Rodrigo é do caralho, que ideia legal, loja autônoma, delivery, pô, dá para ganhar o mundo. Show. Quando não tem nada, a gente sonha. Mas quando você vai para a segunda, terceira, quarta rodada, o investidor ele quer ver o seguinte, a sua capacidade de entregar aqueles planos que você vendeu lá atrás. Até pro IPO, tá, pessoal? Até pro IPO é assim que se faz. A empresa ela faz um roadshow, ou seja, ela vai passando com vários investidores, mostrando o plano, e depois ela vai atualizando os investidores, falando, ó, tá vendo? Eu falei que eu ia entregar, entreguei, fiz aqui, fiz lá, tá? Então, gestão. O que é gestão? É a capacidade da gente garantir o atingimento de metas, tá? E, pessoal, lembrem do que eu tenho falado já algumas vezes nessa aula nossa. Você está competindo pelo capital do investidor. Nunca esqueça disso. Nunca esqueça disso. Você não está buscando só ter uma tese bonita, você está buscando ser melhor do que qualquer outra tese que o investidor tem na frente dele. E muitas vezes a gestão vai fazer a diferença, tá? Bom, pessoal, o que é isso aqui que vocês estão vendo? Tá? Isso aqui é um painel de bordo, tá? Isso aqui eu aplico em todas as empresas que eu passo. Que é o quê? Eu tenho aqui uma visão, normalmente de 16 a 20 indicadores estratégicos, onde eu mapeio, tem gente que trabalhou comigo na Zite, vai lembrar aí que a gente tinha o nosso painel de bordo, eu mapeio de 16 a 20 indicadores estratégicos, não muito mais do que isso, não muito menos do que isso, onde eu vou mapear a execução daquele plano que eu vendi para o investidor, tá certo? E eu vou conseguir ver a cada mês, se eu estou entregando o plano ou não. E mais legal ainda, depois eu vou ter um material para mostrar para os investidores que eu estou entregando para eles aquilo que eu vendi, de forma muito objetiva. O cara não precisa microgerenciar, o cara não precisa entrar lá para ver se você está fazendo a logomarca do jeito que você falou que ia fazer, se está fazendo o post no Instagram. Não, ele vai olhar indicador e falar, caralho, esse cara aqui está entregando aquilo que ele falou. Tá certo, pessoal? O painel de bordo bem construído, ele é a base da gestão, que é onde a gente vai ter as metas projetadas e vai ter também o resultado realizado. Tá? Isso é muito importante. A gente teve numa empresa nossa, que era Chip Delivery, um caso dos que eu mais me orgulho, onde a gente, eu acho que por mais de 18 meses, a gente conseguia bater mês a mês praticamente todos os indicadores estratégicos que a gente tinha. E não foi à toa que a gente conseguiu fazer diversas rodadas com a Chip e depois ainda fazer um exit para Americanas, né? E se tornou Americanas Delivery, tá? Não esqueçam que gestão é diferencial, beleza? Pessoal, vamos lá. Terminando, falamos sobre estratégia, sobre planejamento, sobre gestão. Qual que é a importância de um bom deck, pessoal? Eu adoro essa frase que um sócio meu fala muito, que é você faz tudo como você faz qualquer coisa. Essa aqui é a primeira, normalmente é o primeiro ponto de contato que você tem com o fundo, tá? É o primeiro material que o cara está tendo, a primeira impressão que ele vai ter de você. Então, não cai nesse papo de que manda qualquer coisa, manda aí um pitch deck qualquer. Cara, faz essa porra direito. Pensa a sequência. Eu vou mostrar para vocês como fazer isso direito. Eu vou mostrar como fazer isso direito. Investe no design, investe, cara, para garantir que não vai ter nenhum erro de português, nada. Cara, aqui é detalhe, tá, pessoal? É detalhe. E cuidado com bullshitagem, tá, pessoal? O deck ele tem que vir assertivo. O investidor investe para ter retorno financeiro. Então, foquem bastante nisso. Qual que é a tese, qual que é o problema, a solução e como que ele vai ganhar dinheiro com isso. Não esqueçam disso, tá? Aqui eu trouxe, tá, os principais pontos. Ignora essa coluna aqui do lado, tá? São mais coisas para eu lembrar. Os principais pontos de um bom pitch deck. Primeiro, começa pelo problema. Grandes empreendedores são grandes resolvedores de problemas. Então, mostra para o investidor que você tem um grande problema a ser resolvido. Tá? Segundo ponto, mercado. Não adianta eu ter um problema relevante no mercado de 10 milhões de reais. A empresa não vai conseguir ser grande nesse mercado. E só depois você vem com a solução em produto, qual que é o seu modelo de negócio. A gente tem aquele instinto, pessoal, de falar muito sobre o nosso negócio, sobre a solução, sobre como a gente é genial. Tá? Mas é importante a gente primeiro criar
O problema é aumentar o nível de consciência na cabeça do investidor de que, de fato, existe um problema. E mercado, pessoal, um lance muito importante, que é, quanto maior o mercado, mais players vão querer entrar nesse mercado e maior vai ser a sua chance de vender a sua empresa, tá? Eu, junto com o meu sócio, ninguém faz nada sozinho, nós vendemos, criamos, desenvolvemos e vendemos 3 empresas, a Chip, a Zite e a PEC. Isso não necessariamente é uma regra para todo mundo, não é para todo mundo, tem seus problemas também, mas, inclusive, fala no chat aqui para mim, pessoal, quem tem a intenção um dia de fazer um exit, de botar ali uns bons milhões na conta, porra, aí desenvolver outros negócios, virar referência no mercado, fala aqui só para eu entender se eu estou falando para o público certo, tá? E, bom, depois que você apresenta pro investidor, né, qual que é o seu modelo de negócio, é importante você ser assertivo, já trazer a competição. Antecipa o ponto. Vocês lembram o ponto lá da estratégia? Vocês lembram o ponto da estratégia? Que é como que eu me diferencio? Porra, aqui já traz isso, cara. Ó, os competidores são esse. Eu me diferencio nisso. Antecipa a discussão. Tá? Aí você vem com a estratégia, que é justamente os diferenciais. Qual que é a sua vantagem competitiva? Aí você vem para o roadmap, cara, gente pra caceta vendendo empresa. Querendo vender empresa. Espero que todos tenham sucesso. Não esqueça que é uma jornada desafiadora e que tem muitos problemas, tá? Mas espero que todos vocês tenham sucesso nisso. Eu não me arrependo de nenhuma das vendas que eu fiz. Falando de estratégia, é importante mostrar para o investidor também o roadmap, ou seja, o que você vai fazer depois que entrar o dinheiro, né? Onde você vai aplicar o seu dinheiro, tá? A gente chama também como use of proceeds. E aí, pessoal, pode parecer bustagem, você pode estar falando, pô, o Rodrigo está querendo dificultar o termo. Não, galera, existe um glossário, existem termos específicos desse mercado, e é importante você jogar o jogo e aprender. Ponto. Aprende como se fala os termos. Use of proceeds é como que eu vou usar o dinheiro. Tá? Roadmap é o que eu vou fazer na minha empresa. Aprende isso. Fala o idioma do investidor. Eu aprendi isso há 7 anos atrás, um dos meus maiores gurus. Ele falava, o maior problema da startup com o investidor não é produto, não é projeto, é o idioma. Não esqueçam disso, pessoal. Legal. Falei de roadmap, eu venho agora para falar equipe, que é quem vai entregar esse negócio. Depois, não esqueçam de também mostrar os financials. O que é financial, cara? Quais são os indicadores? Quais foram os resultados que eu tive? Quais são as grandes linhas da projeção? Então, vou crescer minha receita assim, meus custos eles vão crescer menos, meu resultado operacional vai crescer dessa forma. Mostra isso. Agora é hora de você vender dinheiro. Olha que coisa maravilhosa. Vender dinheiro para o seu investidor. Tá? E aí, no final, por último, você faz o que a gente chama de pedida, que são os termos da rodada. A valuation tal, o equity que eu estou vendendo é tal. Beleza, pessoal? Então, olha só. Se você tem intenção de captar recursos, você precisa ter um deck muito bem estruturado. E aí eu vou deixar uma dica para vocês que eu queria que vocês anotassem também. Tudo que você quer evitar com um deck é que o investidor chegue no final da apresentação e diga que ele não entendeu porra nenhuma. Ou seja, objetivo, use bem o tempo do investidor, seja claro no que você está passando. Tá certo, pessoal? Isso aqui é bem importante. Não esqueçam, você faz tudo como você faz qualquer coisa. Beleza? E aí, isso aqui é legal, vocês vão receber, quem quiser depois vai receber o material. São alguns investidores, empreendedores também que se tornaram investidores famosos, que aqui a gente colocou, muito legal esse quadro, que ele mostra o deck perfeito para cada um deles. Vocês vão ver que se repete um monte de coisa. Olha lá, problema, solução, problema, solução, problema, solução. Tá? Então, muitas coisas se repetem. Porra, isso aqui, cara, tá disponível de graça na internet. Além da minha aula ser de graça, isso aqui tá de graça na internet também. Tá? Então, leiam isso, vejam isso. Eu vejo muita empresa que não faz ideia de como estruturar esse negócio e acaba parando ali na primeira fase, tá? Aí aqui, pessoal, uma coisa fora até da apresentação que eu quero alertar vocês, quando você vai falar com fundos de investimento, esses caras têm recebido centenas de decks por semana, tá? De potenciais startups, investidas, etc. Então, eles têm um primeiro filtro muito grande, né? O topo do funil vem gigante e eles têm, cara, que filtrar muita coisa. Tá certo? E eles filtram por, cara, diversos motivos mais objetivos. É um deck que não contempla esses 9, 10 pontos essenciais. É um cap table, ou seja, uma composição societária que não está de acordo. Tá? Alguém aí tem uma composição societária que está precisando resolver? Alguém aí tem um problema de cap table, né?
como a gente costuma dizer, esse é um ponto bem importante, tá, pessoal? Não é só ter um deck, não é só ter um plano, você tem outros fatores que também impactam, tá? Eu tenho aí uma série, cara, de mentorados que estão sendo investidos por fundos. 1/3 das investidas do Fundo Soberano aqui do Espírito Santo passaram ou estão comigo na mentoria, ou estão no trabalho continuado de mentoria, e eu sei o quanto é importante para eles a gente fazer esse trabalho de sanitização societário também, além de ter um excelente plano. Se tiver algum mentorado meu, inclusive, levanta a mão aí, para o pessoal saber que... Ó, Miguel aqui, monstro, Thaisa lá da Wake. Legal, pessoal, bastante gente aí. Bom, vamos agora para a abordagem de investidores, tá? Pessoal, é importante você saber os termos da rodada, ou seja, quanto dinheiro você vai precisar captar, para você entender o seu estágio e qual tipo de investidor você vai conseguir ou que você deveria buscar. Léo está aí também. Nós temos aqui, né, dividimos aqui para vocês em 6 grandes grupos, né? O Family, Friends and Fools, que são ali os amigos e familiares. Nós temos um outro grupo que costuma investir um pouquinho mais, são os investidores anjos, os fundos seed, né? Os fundos que fazem Series A e Series B, né, que são as rodadas maiores, e os fundos late stage ou de private equity, que estão lá na frente, tá? E até chegar no IPO. É importante que você tenha um bom business plan para você saber o quê? Porra, qual que é meu estágio, ou seja, quanto que eu estou faturando e quanto que eu preciso levantar de capital, e aí você vai no cara certo. Não gasta tempo pedindo 10 milhões para um investidor anjo. E assim como você não deveria gastar tempo pedindo 50 mil reais para um fundo que só faz Series A. Tá certo, pessoal? Não se queima com fundo. Normalmente você tem algumas poucas fichas. Então, não se queime com fundo. Saibam muito bem com quem vocês precisam conversar. Tá ok? Vamos entrar agora um pouquinho na parte mais técnica, que são principais instrumentos. Eu vou trazer algumas dicas importantes para vocês. São detalhes, tá, pessoal, que às vezes fazem a diferença. Bom, MOU e term sheet. MOU significa memorando de entendimentos, né? No inglês, caralho, quadro de of understandings, beleza? E a term sheet é um documento também que representa as principais cláusulas, mas de uma intenção. Ele é um documento normalmente não vinculante. O que é um documento não vinculante? É uma intenção. Tá? Não chega a ser uma proposta, é uma intenção. Ó, cara, estou pensando em investir tantos milhões na sua empresa, nessa e nessa condição, tá? Pessoal, se você está em fase inicial, pula essa porra. Não vai gastar dinheiro à toa com advogado, com advisor, para construir um termo de intenção. Se o comprador te mandar, beleza. Mas não perde muito tempo com isso. Se você puder, vai direto para o documento definitivo, tá? E aí sim, você gasta energia e tempo no documento definitivo. Quais são os principais modelos? Mútuo conversível, tá certo? Onde o investidor coloca o dinheiro através de um mútuo, mas que a real intenção dele é converter em equity no futuro. Tem que ter cuidado aqui, eu vou explicar para vocês já já. O SAFE, que é onde eu não defino valuation, mas eu tenho um acordo para conversão futura, tá? Desse investimento. E, por último, e menos recomendado por mim, a entrada do investidor no contrato social, tá? Que é o modelo mais... seria o modelo mais trivial, vamos dizer assim, tá? Mas que ele aumenta o risco tanto para o investidor quanto para a startup, tá? Procurem ir para um modelo de mútuo ou um modelo de SAFE, tá ok? O SAFE foi criado pela Y Combinator e eu acho um modelo muito interessante, porque em estágios iniciais você não tem valuation ainda, você não tem track record. Então, o SAFE ele permite que você faça o quê? Ó, cara, eu não vou definir valuation, você vai converter esse dinheiro quando eu fizer meu Series A, quando eu captar 50 milhões de reais, que eu já vou ter track record, que eu vou ter dado, e vou ter uma valuation mais sólida, você vai ter um desconto para converter em participação, tá? É muito interessante esse modelo e eu recomendo que vocês vejam. Depois, inclusive, eu posso até disponibilizar um modelo de SAFE para todos vocês, tá? Principais erros e pegadinhas, pessoal, vamos lá. Ceder equity demais em rodadas iniciais. Se você ceder 30%, 40%, 50% na primeira e segunda rodada, você não vai conseguir fazer outras rodadas. Valuations altas demais, parece lindo, né? Ah, captei a 50, 60, mas dependendo de como você fizer, você não vai conseguir captar a próxima valuation. Você precisa, a próxima rodada, você precisa fazer de forma faseada. Eu capto a 5, depois a 10, depois a 20, depois a 30, de forma que isso vai acompanhando o crescimento do meu negócio, tá? Mútuo conversível com direito de resgate, ou seja, o investidor tem direito de pedir o dinheiro de volta. Você muito provavelmente já vai ter usado esse recurso, tá? E não vai conseguir devolver. Exigência de conversão em empresa SA,
seletização de funcionários, não incluir o drag e o tag along, que são cláusulas de proteção para ambos os lados, pulverização do cap table, ou seja, tem investidores demais no cap table, tá? Investidor ter voto afirmativo é muito importante ter cuidado com isso, pessoal, muito, muito importante. Que é o quê? Pô, você só vai poder fazer outra rodada se o investidor aprovar. Não façam isso, tá? Tudo isso, pessoal, eu falo muito bem falado nas minhas mentorias, meus cursos, minhas mentorias, tá? Eu estou trazendo aqui mais pontos para vocês estarem atentos e lembrarem disso na hora de assinar um contrato. E cuidado para não negociar aporte atrelado a metas absurdas, metas desequilibradas, beleza? Pós-captação, a frase que eu deixo para vocês é uma frase que eu lembro dela praticamente todo dia: satisfação não paga dívida, mas amortiza. Captou o investidor, lembra sempre de reportar para ele. Beleza? Lembra o plano que eu te vendi? Olha aqui, estou entregando. Ó, não estou entregando, o problema foi esse. Não é contar só notícia boa, é contar notícia ruim também. Coloquei aqui no material para vocês terem acesso depois, que eu falo muito também durante as minhas aulas, minhas mentorias, uma pauta de reunião de conselho, de comitê de gestão, tá? O momento dos acionistas, aí nessa setinha vocês vão poder depois acessar e ver comigo quais são os principais pontos, qual o financeiro, quer ver como é que estão as finanças da empresa, os indicadores, iniciativas estratégicas, tá? E as pautas variáveis que podem surgir numa captação dessa. Beleza, pessoal? Pessoal, do meu time, por enquanto, temos dúvidas. O que temos aí para responder? Léo, você quer trazer alguma coisa? O pessoal já perguntou. Maravilha, Rodrigão. Queria antes fazer um comentário aqui do meu xará, Leonardo Basso. Quando estava falando de BP, ele disse que a clareza sobre estratégia e organização das projeções financeiras foram fundamentais na captação que ele fez na empresa dele. E disse que trouxe muita segurança e o investidor conseguiu captar essa segurança. O Léo foi investido pelo Fundo Soberano do Espírito Santo, né? Ou seja, é gente de peso que foi investido pelo Léo. O Léo estava na penúltima turma com a gente. Perfeito. E a dúvida aqui do Daniel Sérgio Campos Belo. Rodrigo, podemos falar que um business plan é baseado por planejamento estratégico, planejamento operacional e planejamento financeiro? Tiraria ou colocaria algum ponto? Olha, eu acho que o business plan que eu gosto de tratar é a estratégia traduzida em termos financeiros. Tá? É muito objetivo. Isso passa por um planejamento de modelo operacional, um planejamento de contratação, etc. Tá? Mas é basicamente a estratégia refletida no planejamento financeiro. Tá? Mais alguma aí, Léo, antes da gente seguir? Tem uma aqui do Felipe Gobi. Cara, como que eu sei que meu negócio tem potencial de venda? Como eu sei se é para mim? Dá para qualquer empresa vender? Cara, não é para qualquer empresa. A gente, inclusive, tem um framework nisso, que eu falo muito disso na mentoria, que é, cara, você precisa não pessoalizar o seu negócio, você precisa de um negócio que rode sem depender da sua cabeça, você precisa de uma empresa que ela rode de forma independente, né? Senão sempre vai depender de você e você perde valor. Você precisa de um negócio que ele seja atrativo para o mercado, contabilidade em dia, jurídico em dia, cara, uma série de coisas, e não é para qualquer negócio, não é para qualquer empreendedor. Léo, vamos fazer o seguinte, eu vou voltar nas dúvidas depois, tá? Vamos seguir aqui no material, até porque eu acabei me empolgando um pouco aqui, a gente usou um pouquinho mais de tempo do que eu imaginava. Beleza, pessoal? Pessoal, agora eu vou pedir licença para vocês para falar sobre a minha turma de mentoria, tá? Que nós estamos com vagas abertas e como que ela funciona. E lá eu abordo com muita profundidade, ao longo de 2 meses, todos esses temas que a gente está falando aqui. Beleza? Eu passo nessa mentoria o framework, exatamente a metodologia que eu segui nas minhas 3 empresas, para a gente tirar do zero, desenvolver e vender para grandes grupos bilionários aqui do Brasil. Tá? Vou contar um pouquinho para vocês como que funciona. São 8 encontros online, eu já vou falar para vocês a dinâmica, tá? E não percam que no final eu vou falar também de um bônus legal que eu vou deixar para vocês. E além dos encontros, que são aulas, né, de 2 horas, 2 horas e meia que a gente tem, nós temos também 2 encontros extras para tirar dúvidas, só para eu ficar lá ouvindo vocês e ajudar diretamente na empresa de vocês, tá? E, pessoal, uma coisa que eu faço muito na minha mentoria, quem já foi meu mentorado, está aqui, pode falar, cara, é acesso irrestrito a mim
Qualquer coisa que precisar, cara, eu estou à disposição, eu atendo o telefone a qualquer hora, eu ajudo, porque o sucesso dos meus mentorados é o meu sucesso. Porra, quero ver todo mundo voando, assim como o Léo, assim como a Thaisa, que está aí da Wake, assim, enfim, todo mundo que está aí já foi da minha mentoria sabe bem disso. Temos um encontro presencial no final do curso, né, no final da mentoria, que é em São Paulo, tá? E aí você vai ter acesso a uma plataforma completa, com material, com framework, um monte de aula gravada e toda a comunidade. O pessoal apelidou aí de Miranda Valley, mas é uma comunidade de empreendedores muito bacana, são mais de 60 pessoas que são fundadores, 95% são fundadores e C-levels de empresas, tá? Rodrigo, o que consiste, né, essa mentoria, esse programa? São 3 grandes módulos, tá, pessoal? 3 grandes módulos. Primeiro, estratégia. Estratégia, como eu falei para vocês, é você entender como você vai ter um posicionamento, como você vai criar diferenciais únicos e fazer com que isso te traga mais retorno financeiro do que o seu mercado, tá? Rodrigo, e se eu não tiver uma estratégia? Cara, é o clássico, provavelmente alguns de vocês já estão vendo isso na empresa de vocês, vocês vão ver as margens caindo ano após ano, porque todo o Oceano Azul ele fica vermelho. Isso é comprovado, isso é estudado, e o que nos permite renovar nossas margens é uma boa estratégia. Estratégia não é competir para ser melhor, pessoal. É competir para ser único. E a partir da sua unicidade, você ganhar mais dinheiro com isso, você ter mais retorno financeiro. E lembrando que isso é fundamental se você está num processo de fundraising, tá? Então, esse é o nosso primeiro módulo. Beleza, pessoal? Segundo módulo, a gente entra justamente no planejamento, que é pegar a estratégia e traduzir num plano financeiro que, primeiro, vai entregar uma visão norte, uma visão de futuro muito clara. Você precisa saber comunicar isso para o seu time, para investidores, você precisa saber para onde você está arrumando. E além de saber para onde você está indo, você precisa entender quais são os marcos temporais, os milestones que você tem que atingir para garantir que você está nesse caminho. Beleza, pessoal? Pô, Rodrigo, se eu não tenho isso na minha empresa, cara, você simplesmente está à deriva. Você está à deriva, você não sabe. Pô, Rodrigo, mas estou ganhando dinheiro. Cara, não sabemos. Ter lucro é diferente de gerar retorno financeiro. Eu falo muito disso durante a mentoria. Planejamento financeiro serve para eu saber se eu estou no caminho correto para chegar no meu objetivo de longo prazo, como muitos de vocês falaram. É vender empresa. Vender empresa não é sorte, pessoal. Existe método para isso. Tá? E isso vai ter que refletir no seu planejamento financeiro. Posso garantir para vocês, se vocês não têm um bom planejamento financeiro, vocês vão ter uma dificuldade enorme em captar dinheiro e muito mais ainda em vender a empresa de vocês, tá ok? E no terceiro módulo, gestão. O que é gestão? Já falei para vocês, garantir atingimento de meta. Se eu não tenho gestão, eu simplesmente tenho lá um plano que está agora sendo tocado, eu não sei em qual ponto que eu estou falando na minha empresa, eu não sei quais rotinas que eu vou ter, e aí o que acontece? Você tem que microgerenciar. Talvez alguns de vocês se identifiquem. Fala para mim aqui no chat, pessoal. Alguns de vocês têm que ficar microgerenciando, se o pessoal fez o post certo no Instagram, se o pessoal foi lá na empresa e fez a entrega no horário correto, você não tem indicador para isso, você não tem rotina de gestão para esse negócio. Então, o módulo de gestão é o que vai te fazer sair do operacional e livrar tempo para você focar no que interessa, que é a estratégia, a gestão, a criação de valor, se relacionar com investidores, se relacionar com o mercado. Sem gestão, você vai ficar imerso no turbilhão de incêndio que aparece no dia a dia da empresa. Beleza, pessoal? Então, são esses 3 módulos que são os pilares do meu método, né, que eu chamo de SPM, Estratégia, Planejamento e Gestão. Strategy, Planning e Management. Beleza? Isso aqui eu já apliquei dezenas de empresas, algumas estão aqui nesse call, inclusive, tá? Além de termos aplicados nas minhas próprias empresas e somados a essas empresas faturam fácil mais de 1 bi, deve estar passando de 2 bi, esse pitch aí do 1 bi já está velho já. Beleza, pessoal? E é o que me fez, inclusive, ser capaz de tocar 3 empresas ao mesmo tempo. Ter uma estratégia, comunicar claramente o que a gente faz, ter um planejamento, mostrar para onde a gente vai e como a gente vai, e ter gestão, rotinas e ritos bem definidos para garantir a execução disso. Tá certo, pessoal? Aqui, nosso último encontro lá em São Paulo, empreendedores de mais variados segmentos e tamanhos, muita gente bacana, tá? E, pessoal, o investimento para fazer a mentoria é R$8.000 por pessoa, tá? Lembrando que sócios ou C-levels das empresas, né, a segunda, terceira cadeira, tem desconto de 50% a participar. Quanto mais gente da sua empresa participar, mais facilidade você vai ter de implementar o método. E aí, pessoal, você pode parcelar esse negócio a um ponto que fica mais barato do que
você pagar um estagiário. Cara, sinceramente, se eu não gerar mais valor do que um estagiário para você, sem menosprezar os estagiários, eu realmente tenho que repensar toda a minha mentoria, toda a minha vida. Pessoal, se você não tem estratégia, não tem planejamento e não tem gestão, você simplesmente está à deriva, você não sabe para onde você está indo, você não vai conseguir comunicar com o mercado e você não vai conseguir atingir os seus resultados que você espera, quer ganhar dinheiro, quer fazer um exit, quer ter um selo de ser um puta fundador, quer ter um selo para ser conselheiro de outras empresas, assim como eu sou hoje. Isso que eu ensino no meu curso. E, pessoal, lembra de uma coisa. Ao contrário de outras empresas, eu não fico vendendo um curso para depois vender outro curso. Eu tenho um curso que eu entrego tudo. Não precisa acreditar em mim. Fala com alguém que já fez a minha mentoria. Provavelmente você vai conhecer alguém que já fez a minha mentoria. Vocês vão entender, cara, que eu realmente vou para entregar tudo. E como se não bastasse isso, nunca foi utilizado, mas está sempre à disposição. 15 dias de garantia incondicional. Ou seja, em até 15 dias você pode levantar a mão e falar, Rodrigo, eu não estou satisfeito com o que você está mostrando. Cara, quero meu dinheiro de volta. Em até 15 dias você recebe esse valor integralmente para você, tá, pessoal? Se isso não é motivo suficiente, é porque realmente você não está entendendo o que eu estou falando, você não está valorizando e entendendo o quanto de retorno isso vai ter para o seu negócio, seja ele do segmento que for e do tamanho que for. Tá certo, pessoal? Então, queria agradecer vocês por terem ouvido aí não só a aula, mas também o nosso pitch, tá? Da mentoria. Agradeço pelo espaço. E o pessoal do meu time comercial vai mandar agora o link aí no chat para quem quiser, tá? O Dani já mandou aí o link para quem quiser. Tem que fazer uma aplicação. A gente tem que entender se você está no momento, se você está no tamanho, se você tem as dores para participar disso. Então, se aplica, que o nosso time comercial vai entrar em contato com você para entender se é o seu momento. Tá, pessoal? Então, muito obrigado. Bom, vou abrir para mais perguntas aqui, pessoal. Quem tiver qualquer pergunta sobre o conteúdo ou sobre a mentoria, bom, já que eu estou olhando para a tela aqui, o Alan perguntou se eu ajudo no modelo de negócio. Ajudamos bastante. A gente discute, né, essas aulas de tira dúvida, cara, são justamente para isso, para você entrar lá e trazer o seu problema. Cara, ó, na minha empresa, estou com essa dificuldade. Porra, como que você faria isso? Tudo, eu entro bem no detalhe para ajudar vocês. O Ricardo, eu não sei se foi uma pergunta que ele falou, tá, Alan, mas a gente tenta ter muita proximidade e a gente consegue entregar muita proximidade com esse pessoal. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais que eu consigo participar. Cristiano já está inscrito, Cristiano já vai estar com a gente lá. Ricardo, qual foi a sua pergunta? Fala aí, por favor. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meu querido. Primeiramente, quero agradecer a tua explanação, né? A tua transferência de experiência ao longo desse mercado. Eu sou sócio de algumas empresas também nesse segmento da área de reciclagem, na área de industrial, a gente desenvolve tecnologia, a gente já participou de alguns pitches, mas sem esse raciocínio lógico, sem essa experiência de mercado, sem essa estratégia bem unificada pelos pitches que a gente passou, se você deixa uma lacuna, provavelmente ali que o investidor vai perceber e vai te pegar no contrapé. Então, foi uma pergunta basicamente seguinte: podemos conversar depois no privado, porque no ramo que a gente está atuando é um ramo que já passa do Série A, Série B. E a gente precisa estar preparado para envolver esse investidor, ok? Porque o nicho de mercado está em alta, é uma coisa que não é mais futuro, é presente, está alinhado com as métricas do país. Então, por isso que eu fiz uma pergunta nesse nicho. Eu não posso abrir agora, porque nós temos alguns estamos alguns segmentos de MOL. Tá bom. Então, assim, depois a gente bate um papo. Aí eu quero te apresentar o time, e aí vai ser um prazer falar com vocês em mais detalhes, tá bom? Beleza, combinado. E parabéns aí, sucesso para todos nós. Beleza. Júlio, eu vou mandar para vocês, a gente preparou aqui um glossário, tá? Glossário do mundo de captação e tudo, para todo mundo sair bem afiado aí. Porra, quero que vocês façam captação, quero que vocês botem. Eu costumo falar que a vida é muito curta para a gente crescer orgânico. Beleza, pessoal? Temos a pergunta aqui do Jean Carlos. Recebemos investidor amador, fase seed, investidor que quer que escalemos. Essa é uma das dores.
Como lidar com o investidor nesse caso? Cara, qual que foi o plano alinhado? Não tem o que fazer. E se você tem um plano desalinhado com ele, está na hora de você juntar isso, montar um bom business plan, voltar para a mesa, alinhar e, cara, seguir o acompanhamento do plano. Não mistura momento de execução e planejamento. Pessoal, ó, quem eventualmente está em cima do muro, não sabe se é para você, etc., faz a aplicação, conversa com o meu time, se precisar nós vamos conversar para entender se é o seu momento. Também não quero ninguém aqui que não tenha as dores que eu consigo endereçar, tá? O NPS aqui da minha mentoria 98, eu não tenho o menor interesse de abaixar isso, então a gente vai ajudar junto com você a entender se é o seu momento para isso, tá, pessoal? Rodrigão, o Rafael tinha perguntado aqui antes, recomendações para acessar bons contatos em early stage. E se por acaso você, como que é essa relação com o investidor na mentoria também, né? Você trata de algum... Boa, cara. Essa é uma excelente pergunta e não é fazendo promessa, tá? Porque não é com todo mundo. Mas as boas teses que passam pela minha mentoria, como é o caso do Léo, que está aqui, como é o caso do Miguel, que também passou por aqui, não sei se eles estão, como é o caso do Arthur, que passou na minha mentoria. As melhores teses eu trago também para minha rede de investidores, porque, porra, eu gosto de fazer negócio, eu gosto de trazer gente ali, mas são as melhores teses. Não é para todo mundo, tá, pessoal? Se eu entender que tem uma tese boa, que tem um bom empreendedor e que faz sentido para a minha rede de relacionamento de investidores, eu vou ajudar, sem dúvida, em tudo que precisar, tá? Essa é, o tesão da minha vida, é isso. Beleza? Pessoal, e ó, uma coisa que eu quero que vocês tenham muito em mente aqui. Geralmente, quando a gente fala em gestão, né? As duas coisas que eu mais ouço é, não, isso não é para mim. Eu sou pequeno ainda, eu estou começando. Pessoal, não existe isso. Você não vai conseguir crescer de forma consistente, a não ser se for por sorte, se você não tiver uma boa gestão. Certo? E a segunda grande objeção, eu ouço aqui gestão, é bullshitagem. Pessoal, se vocês quiserem aprofundar mais nos cases das minhas empresas, etc., porra, vocês vão ver que o que realmente fez elas prosperarem foi estratégia e gestão. Sempre levando a sério a forma como a gente conduz o negócio. Então não tem essa de tamanho, não tem essa de segmento. Cara, você precisa fazer gestão, é como eu falo, gestão é banho. Pô, eu faço gestão há 50 anos, legal. Um dia que você não fizer isso direito, vai feder, vai dar problema. Então é melhor você aprender a fazer isso o quanto antes, tá? Pô, Rodrigo, você é o detentor da verdade? Não, não é isso, pessoal. Eu trago um framework que funciona de maneira agnóstica, ou seja, em vários segmentos, vários tamanhos, e você, obviamente, vai conseguir ajustar isso para o tamanho da sua empresa, para o segmento que você está também. Mas é fundamental que você domine esses conceitos para escalar o seu negócio. Beleza, pessoal? Mais quem, Léo? Tem mais pergunta aí? Por enquanto não, Rodrigão. Beleza. Bom, pessoal, então, por fim, o que eu quero dizer para vocês no meu eterno contrato de transparência eu sei as angústias, as dores que vocês estão passando, seja lá qual for o tamanho da empresa de vocês. Eu já estou em empresa que fatura 10 mil reais por mês, eu tenho empresa que fatura 60 milhões por mês. Eu sei quais são as dores, quais são as angústias, não só do CNPJ, mas do CPF por trás disso também. E, cara, meu contrato de transparência é conseguir trazer a minha experiência para vocês, para aliviar isso, para tirar essa solidão que é empreender. Então, cara, se você tem interesse, né, se você acha que é para você, minha mentoria, aplica logo, para a gente poder falar logo. São 20 vagas, pessoal, a mentoria, já tem quase 10 inscritos já, antes da gente fazer o primeiro webinário. Eu gosto de ter essa proximidade, eu gosto de ter tempo hábil para cuidar de todo mundo, então não perde tempo, se aplica lá logo, que é por ordem de chegada. Fala, Fabrício. Fala, Rodrigo, tudo bom? Bom, e aí? Beleza. Pai, estou aqui por indicação do Plínio Scopelli, cara, que é o meu amigo de longa data aí, ele falou pra gente estar aqui pra gente aprender um pouquinho. Estou cumprindo há 2 anos já, ele conhece bem. Gente boa. Rapaz, eu tô startando um negócio no ramo automotivo e o Plínio já até sabe, já compartilhei com ele, por isso que eu tô aqui. Então, assim, é um negócio escalável, tem recorrência e a gente tá fazendo dever de casa. Mas, cara, eu conversando com ele, aí ele falou para mim ver a live dele, que vai falar sobre isso, vai ser muito bom para você.
Cara, eu tô para startar esse negócio pro mês que vem. Já vou lançar no mercado. É uma franquia com aplicativo envolvido e tal, que é muito boa, por sinal. Mas ele falou assim, cara, o meu exemplo, eu não precisei de investidor, porque eu queria fazer, eu estava com o modelo certinho, estava tudo rodando, mesmo eu precisando, eu não captei, porque eu não achei o momento. Só que eu estou startando esse negócio agora, eu tinha uma empresa, eu fiz o valuation dela, vendi, ele, ó o Plínio aí, vendi a empresa, vendi 80% dela, só ficou 20% comigo, e meu sócio está tocando ela lá. Que eu fiz? Botei maior parte desse capital nesse negócio que eu estou startando agora, porém, o que acontece? Eu não... como é muitos recursos, né, para lançar uma franquia, lançar um aplicativo bem estabelecido no mercado, você gasta muito. E o Plínio falou, cara, eu não captaria investidor agora, porque o seu negócio é muito bom, mas eu não captaria agora, eu esperaria o negócio engrenar primeiro, você ter 1, 2, 3, 4, 5, você trazer um pouco mais de volume para você trazer investidor. Só que hoje eu quero lançar o negócio de uma forma um pouco mais robusta, porque é um negócio que pode ser muito bom financeiramente para mim e para quem estiver comigo. Porém, hoje eu vejo a necessidade de lançar isso de forma mais robusta no mercado, para me lançar assim com um pouco mais de força, vamos dizer assim, mais pontos no mercado. Isso é uma visão minha. Mas eu não sei se é válido para mim captar investidor agora no início ou não. Não desvalidando o que o Plínio me falou, mas nem sabia que ele estava aí. Foi até legal te ver aí, Plínio, tamo junto. Mas eu queria saber, você que já está aí, já vendeu 2 negócios aí bem sucedidos, queria saber de você o que você poderia me dizer. Desculpa aí, eu até falar muito, velho. Pô, um prazer, obrigado, Fabrício, pela pergunta. Cara, primeira coisa, a gente tem que entender qual que é o racional financeiro do seu negócio, né? Você está falando, eu preciso entrar de maneira mais estruturada. Ok, mas você vai consumir 50 mil, vai consumir 100 mil, vai consumir 1 milhão, 10 milhões. Qual que é o racional disso? Se for 50 mil, meu advice para você vai ser, cara, vamos levantar isso dentro de casa, né? Você, sua família, etc., amigos. Vamos precisar de 10 milhões, 20 milhões? Cara, a gente vai ter que ir para um fundo, certo? Vou pegar um caso agora. A gente acabou de comprar o Rio Branco, que é o maior clube do Espírito Santo de futebol, certo? É um investimento altíssimo, certo? Mas a gente tem um business plan, cara, na unha disso, 3 cenários provisionados, e a gente vê, cara, no melhor dos cenários, a gente ainda vai precisar de mais capital do que a gente pode disponibilizar. Então vamos precisar de investidores. Então faz sentido a gente trazer investidor para o jogo, apesar dos riscos que isso traz para o negócio. Então, Fabrício, a primeira coisa que você tem que fazer, cara, e aí você vai ter o modelo à sua disposição, é entender quanto de capital que você precisa até o seu negócio começar a gerar resultado. Você tem essa previsibilidade, tá? O problema, pessoal, não é investir, não é queimar caixa. O problema é você não saber o porquê que você está fazendo isso, tá? E somente um bom business plan, tá, Fabrício? E o Plínio sabe muito bem como que eu sou chato pra caralho com isso. Tem 2 anos já que eu tô com o Plinão lá. Sou fã, tenho o prazer de trabalhar com pessoas que são meus ídolos. O quanto que eu sou chato com isso, cara. A gente tem um BP, a gente tem uma visão financeira, tá? Então, se eu fosse você, a primeira coisa que eu faria era gastar bastante energia, cara, em construir esse plano financeiro bem construído, tá? Olha o modelo que você vai ter acesso para construir igual e ver quanto de dinheiro que você vai precisar. E a resposta é a seguinte, meu amigo, estou disposto a botar esse dinheiro todo no meu bolso para ter controle? Né? Ou não, cara, essa grana não dá, vou buscar capital de fora, tá? É um pouco disso que a gente vai ter que balizar junto com os riscos, beleza? Beleza. Obrigado. Imagina, prazer, obrigado você pela pergunta. Vinícius, não sei se você está aí ainda, se quiser falar mais também, fica à vontade, tá? Mas sem dúvida nenhuma, cara, eu acho que empresa sem receita, muitas vezes, pode ser um problema de falta de estratégia, ou seja, falta de diferenciação, falta de entregar motivos para o cliente para ele saber o porquê que ele compra com você. Isso é até interessante falar. O meu método, cara, de planejamento estratégico, ele começa por mapear quais são os fatores de decisão do cliente na hora que ele vai comprar o seu serviço, tá? Não sei exatamente qual que é a sua empresa, Vinícius, mas vamos supor que seja apartamentos de alto padrão,
né? Os principais fatores são a qualidade, é a garantia, é o marketplace. Tá, não sei exatamente marketplace de quê. Mas é mapear lá quais são os fatores de decisão. Vamos supor que seja delivery, tá? Que é o mercado que eu conheço. Pô, é a velocidade na entrega, é a qualidade do aplicativo, é, meu irmão, a disponibilidade de lojas. E aí eu preciso entender no meu planejamento estratégico, Vinícius, onde que eu vou me diferenciar. Tá certo? O que eu vou fazer muito bem? E, obviamente, o trade-off, que é a base da estratégia, é se eu vou fazer muito bem uma coisa, vai ter alguma coisa que eu vou deixar para trás. Tá? Então, principalmente a parte de estratégia vai servir muito para você, tá? Mas, cara, se tá na dúvida, aplica aí para a gente bater um papo com o nosso time, bater um papo comigo, para a gente conversar mais a fundo e entender se faz sentido ou não. Depois só me fala aí, é marketplace de que eu chamo aqui, ô Vinícius? Puta, é delivery? Beleza. Esse aí eu vivi um pouquinho. Pessoal, mais dúvidas? Vamos lá que estou à disposição. Agradecer a todo mundo que esteve aí. Pessoal agradecendo. Eu que agradeço vocês, pô. Ah, sim, André Colares, gente boa. Meio curitibano, meio capixaba. Pessoal, ó, depois a gente vai dar um jeito de disponibilizar para vocês, não saiam do grupo pelo menos até aí os próximos dias para a gente mandar para vocês o business plan, para a gente mandar para vocês as ferramentas que eu apresentei hoje, além do material aqui da aula também, tá? Lembrando, tá em dúvida, se aplica, que a gente vai ajudar a entender se é o seu momento ou não, beleza? Ana Luísa Peroni, obrigado. Vitor Fiorin, se na área da saúde é possível aplicar. Vitor, cara, eu já apliquei isso na área da saúde, na área jurídica. Estou, inclusive, aqui agora numa empresa que eu sou conselheiro, que é a FAS, que é um dos maiores escritórios de advogados do Espírito Santo. Já apliquei isso em empresa de tickets, que é o caso do Plínio, na Superticket, pagamento, tudo sem imaginar. Cara, esses são conceitos universais. Tá? Vamos pegar a essência disso? Estratégia é o quê? Como que eu vou me diferenciar? Tá certo? Um médico, ele tem valor à medida que ele consegue ser raro, que ele consegue ser diferente, seja pela sua velocidade no atendimento, seja pela sua qualidade na hora ali de fazer um procedimento, certo? O médico precisa de planejamento, ou seja, previsibilidade, saber onde que ele quer chegar. Você que é médico, você quer ter liquidez de curto prazo ou você quer gerar valor de equity no longo prazo, construindo uma clínica, construindo um hospital? E para construir esse hospital, quanto de grana você vai precisar? Então, super aplicável o planejamento financeiro. Terceiro ponto, gestão. Inclusive, a gente sabe que principalmente o Pátria e outras empresas estão consolidando o mercado com uma tese de que clínicas já dão dinheiro, mas quando eu aplico gestão, elas dão muito mais. Eu potencializo o resultado dela. Certo? Então, eu saber gerenciar um negócio médico é fundamental para extrair mais valor. E aí, pessoal, alguns de vocês vão me falar o seguinte, e aqui eu encerro minha fala, porque eu acho que eu consumi muito tempo de vocês. Muitos de vocês vão falar assim, pô, eu tenho um tio, eu tenho uma prima, eu tenho um primo que ganhou dinheiro a vida inteira e não aplicou isso. Eu vou dizer duas coisas para vocês. Primeiro, antigamente tinha menos competição. Cenário hipercompetitivo exige mais estratégia. E a boa e a má notícia é o seguinte, só vai piorar. Só vai piorar, certo? Não vai ser facultativo esse negócio. Segundo ponto, seu tio já é rico, já é milionário, legal, ele poderia ser mais rico se ele aplicasse conceitos de estratégia e de gestão, tá certo? Então, isso aqui não é bala de prata, não estou aqui vendendo sonho, não é um negócio que, nossa, vou aplicar na minha empresa, agora eu vou ficar bilionário, não é isso. A gente consegue potencializar resultados com métodos e com sistema de gestão, tá? Não existe bala de prata, pessoal. Isso serve para minha mentoria, serve para outras mentorias que vocês podem ver, mas existe boas práticas, existem métodos que potencializam resultados. Beleza? Pessoal, 9h20, temos 1h20 já aqui, agradeço aí a todo mundo que ficou até o final. Se você está em cima do muro, aplica para a gente conversar, entender se é o seu momento de fazer isso. E, cara, avalia realmente o valor que pode gerar esses métodos, esses frameworks que eu falei aqui para vocês,
o valor que isso pode gerar nos negócios que vocês participam, tá bom? Então, um abraço para todos vocês. Fico muito grato pelas mais de 100 pessoas que passaram pelo aqui. Um grande abraço a todos. E eu espero vocês para a gente falar, hein, pessoal? Sai de cima do muro, vamos embora. Vamos fazer essas empresas crescerem com estratégia, planejamento e gestão. Obrigado, um abraço para vocês, pessoal. Fiquem bem.